Amém, a paz do Senhor. Ela falou tanto o nome que eu até perdi. Aleluias. Nós cremos que esse Deus que nós cultuamos, que nós buscamos, nós entendemos que Ele é um Deus que não está distante, amém? Ele está mais próximo do que a gente imagina. Deus próximo. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Eu tenho ouvido esses dias uma palavra sobre relacionamento, e isso está no meu coração, sobre relacionamento com Jesus. E essa semana aconteceu bastante percalços em casa. Eu fui inventar de pintar, viu, Maurício? Um quarto lá. E o meu computador caiu quase dentro da tinta, caiu no chão. E eu falei, meu Deus do céu, fiquei tão chateado. Caiu as coisas tudo dentro da tinta, até o fone de ouvido. Aí eu peguei, lavei o fone, olha que loucura. Lavei tudo. Caixa de som, que tinha caído tudo dentro da tinta. Não era um material novo, mas também dava para usar. Aí pendurei no varal, eu pedi a Deus. Eu não sei, eu não posso falar aqui se é para testar a fé, porque não tem nada a ver com Deus isso. Eu creio que Deus fica olhando para ver se a gente vai perder o controle por umas coisas dessa. Mas deu tudo certo, está funcionando por enquanto. O computador quebrou umas coisas lá, mas está funcionando. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Há uma pergunta. Você não pertence a você. Você não é de você mesmo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A Bíblia está dizendo muito clara, o Senhor está falando através da vida de Paulo em Coríntios, que vocês, eu não sei, eu estava estudando Coríntios, e era uma das cidades mais problemáticas em relação ao uso de questões mundanas para dentro da casa de Deus. Era um lugar que só havia muito mundanismo, muita situação de promiscuidade. E Paulo, ele é muito enfático quando fala a Coríntios. Vocês podem ver que é diferente de Éfeso, quando ele fala sobre os 5 ministérios para os Efésios. Coríntios, ele vai falando sobre questões doutrinárias, questões básicas. E que as pessoas estavam usando a sua vida para servir outras coisas. E aqui ele está dizendo muito claro, o seu corpo é templo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e vocês não são de vós mesmos, porque vocês fossem comprados com um bom preço, um preço alto de Jesus. Então nós somos templo de Deus. Fala assim, eu sou templo do Senhor. Eu sou casa de Deus. Você é uma casa de Deus. Eu não sei o que passou na cabeça de Deus. A Bíblia fala que quem foi aquele que instruiu a mente do Senhor? Não tem. Mas Ele quis fazer com que nós, homens pequenos, cheios de problemas, cheios de pecado, cheios de situação contrária, sermos a casa de Deus aqui na terra. E ele fala mais, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Vocês já viram uma embaixada, como é que funciona? Está acontecendo lá muitas vezes uma guerra num país, e você é brasileiro, você vai e corre na embaixada brasileira. Não que aquilo vai te proteger totalmente, mas vai te ajudar a você sair daquele país.
Está acontecendo uma situação diplomática, uma situação contrária naquele país, você vai direto na embaixada brasileira que vão te proteger. Entre aspas, a embaixada é uma representação, é um território do país de origem sua, que você vai te ajudar, que vai ajudar a sua vida. Então nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Amém? O Senhor fala então que nós somos casa de Deus, o Senhor escolhe os nossos corpos para a moradia, não pertencemos a nós mesmos, porque nós fomos comprados por um bom preço, no Cristo na cruz. Antes, é interessante que quando a gente vai analisando o Velho Testamento, a Lana é muito catedrática nisso, ela vai me ajudar aqui. Quando você analisa o Velho Testamento, você analisa Êxodo, Levítico, você vai vendo as regras para se construir o tabernáculo. E o tabernáculo antes, ele era o quê? Ele era fixo. Não era fixo. Ele andava. E era interessante que quando começou a saída do Egito, Deus mostrava, eu peguei até em Êxodo, não precisa abrir não, Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. O Senhor então fazia uma guia. Então de dia você via a nuvem parava e ali eles faziam o tabernáculo, eles montavam o tabernáculo, que tinha o santo lugar, o santo dos santos e os átrios. E ali tinha toda a representação humana diante de Deus. Ali havia sacrifício dos animais e tudo mais. Era uma representação de busca de Deus. E Deus enchia aquele lugar na Arca da Aliança, vinha a glória de Deus, que não era possível ficar ali em pecado. Quando fazia toda a expiação do pecado. O sumo sacerdote usava na baia dele, é isso, Ilana? Usavam sinetinhas, que quando essas sinetinhas faziam barulho, ele estava vivo. Se ela parava de fazer barulho, ele estava morto. Se entrasse alguém para tirar o corpo daquele homem, aquela pessoa também morria, porque a glória era intensa naquele lugar. Então eles puxavam com uma corda. Ele ia com uma corda amarrada à sua cintura. Tinha que puxar o corpo daquela pessoa. Agora veja bem, isso tudo era móvel. E houve um sacrifício, um bom preço, algo tremendo naquela cruz, para acabar com tudo isso. E Deus pega o que era móvel, Deus pega o que era feito por mãos humanas e deixa agora, chamando templo do Espírito Santo, não mais uma coluna, não mais uma tenda, não mais um lugar para você andar e para lá e para cá, não mais uma igreja física, mas uma igreja chamada o coração do homem, amém? Nós somos o templo de adoração de Deus. Olha isso. Agora, o interessante é que Deus encontra as nossas vidas de que forma para Ele vir e morar dentro de nós? A Bíblia fala, você é santo, então eu vou morar em você. Se santifica para que eu more em você, é isso? Alguém já viu um versículo assim? Não. Ele vem sobre nós como nós estamos. Não importa, ele vem e entra no coração do homem. Ele entra no coração do homem, a Bíblia fala que enganoso é o coração de quem? Do homem. Enganoso é o meu coração. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que você fez, não importa o que eu fiz, ele vem e entra e faz morada. Quando você vê na igreja de Coríntios que havia muito pecado, situações pecaminosas, você pode ler depois na sua casa, pega as 2 cartas de Coríntios, você vai ver que ele é específico sobre pecados da carne. Quando ele vai falando isso, ele fala, vocês estão em pecado, mas dentro de vocês mora quem? O Espírito Santo. Os corpos de vocês não são de vocês mesmos. Não importa o que vocês fizeram, não importa o que vocês estão fazendo, mas olha uma coisa, vocês foram comprados por bom preço, vocês são o templo do Espírito do Senhor. Amém? Então Deus me encontra numa situação pecaminosa e Ele vem e enche a minha vida. Amém? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Hoje então ele habita onde?
na vida humana, o tabernáculo chamado ser humano. Eu ia falar uma palavra hoje, ia trazer essa palavra sobre tabernacular com Jesus. Mas Deus me levou para outro caminho. Que a gente ia falar sobre a questão do espírito, da alma e do corpo. Nós íamos falar sobre a questão dos átrios, nós íamos falar da questão do santo lugar e do santo dos santos. Mas deixou para outro momento. Então a palavra, como enganou-se o coração do homem, Deus escolhe um lugar de enganos. Deus escolhe esse lugar. Deus escolhe um lugar de pecados. Deus escolhe esse lugar. Cheio de ódio, cheio de rancor. Sim, qual a intenção do Senhor em habitar em nossas vidas? A pergunta que o Senhor faz. Fazendo a sua morada em casas humanas. Qual que é a intenção de Jesus? Qual que é a intenção do Senhor? Qual que é a intenção do Espírito Santo? Fazer morada num lugar que não dá para se habitar e não fazer nada. Existe uma intenção. Abra lá em Lucas, capítulo 19. Nós estamos falando esse mês sobre Jesus. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Nós vamos falar de um personagem muito conhecido. Mas eu quero que vocês não se atentem a esse personagem, mas se atentem ao que aconteceu com ele, pelo Espírito de Deus. Esse personagem é um personagem chamado Zaqueu. Olha que interessante que o Espírito está falando para os nossos corações através dessa palavra. Lucas capítulo 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos. Publicanos era um cobrador de impostos. Esse homem trabalhava, para quem está assistindo Chosen, lá de Chosen, esse homem é um cobrador de impostos, como Mateus. Só que esse homem não era da linhagem judaica. Nós vamos ver depois isso. Esse homem ele era um chefe dos impostos, ele era um cara maioral. Era 2 para mim e meio para você. Mais ou menos isso. Ele era um cobrador de impostos. Chefe dos publicanos. E ele era muito rico. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, não era judeu, procurava saber quem era Jesus. Zaqueu conhecia Jesus? Sim ou não? Se a Bíblia está falando que ele procurava saber quem era Jesus, Zaqueu não sabia quem era Jesus. Ok? Ele sabia de ouvir falar algumas coisas. E ele viu aquela multidão, aquele tumulto, e ele viu o Filho de Deus, filho de Davi. E ele viu toda aquela história, ele começou a subir numa árvore para saber quem era Jesus. Então Zaqueu não conhecia, ele era um curioso. Não sabia quem era Jesus. Versículo 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele para e olha para cima. Olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu. O que ele falou? Desce depressa. Mas a primeira coisa que ele falou: Zaqueu, o Senhor sabe o seu nome. O Senhor sabe o meu nome. O Senhor sabe o nome. Amém? Ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém para pousar. O que a Bíblia está dizendo? Me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Ou seja, Jesus ele queria entrar na casa de Zaqueu e pousar na casa de Zaqueu. Não foi um simples jantar. Eu achava que era um café da tarde. Eu achava que era um momento ali de tomar um biscoito, comer um biscoito, tomar um chá. Mas Jesus olhou para ele: me convém pousar na sua casa. Presta atenção pelo Espírito de Deus. Me convém entrar na sua casa, pousar na sua casa. Jesus ele olha, desce depressa, porque hoje me convém me pousar na sua casa. Ou seja, se o Senhor está falando que nós somos o templo do Espírito de Deus, o que o Senhor tinha intenção
era entrar na casa de Zaqueu, tanto física como a casa espiritual, como a casa coração do homem. Ele queria fazer isso. Jesus queria confrontar, trazer o amor sobre a vida de Zaqueu, naquele enganoso coração. Olha o versículo 7. Vendo todos, o que você está lendo aí? Vendo todos. Zaqueu, ele era muito conhecido, sim ou não? Zaqueu tinha fama do quê? Coisa boa, né? Ladrão, roubador de impostos. Ele era um cara, se a gente fosse pensar no cenário, não vamos falar em política, pelo amor de Deus, mas se a gente for pensar no cenário aqui, esse cara era um cara do colarinho branco, esse cara era o cara do dinheiro da cueca, sei lá o quê. Ele era um cara que roubava. Ele era um cara que trazia muito transtorno para as pessoas. As pessoas amavam Zaqueu? Claro que não. Então eles murmuravam entre eles, dizendo que Jesus, meu Deus do céu, alguém avisa Jesus para não entrar naquela casa? Será que Jesus não sabe? Olha o que você está lendo aqui, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus vai dormir naquela casa, Jesus vai pousar naquela casa, Jesus vai passar uma semana, 5 dias, ele é louco, alguém não avisa Jesus? Imagina aquelas varredeiras de porta, né? Não posso falar nada que eu varro porta. Mas as pessoas murmuravam, elas ficavam falando, elas queriam saber que Jesus tinha na cabeça para entrar na casa do pior ser humano que havia ali. Porque ele era um homem pecador. Ele era um homem destrutivo e destruidor. Então olha que interessante. Ele fala assim, vendo todos isso, ele era um homem cheio de pecados, cheio de problemas, ladrão, usurpador, ficou rico às custas do roubo. Jesus procura um coração enganoso. Jesus procura a pior casa para morar. O meu coração. Quando Jesus fala isso para a minha vida, sabe, Júnior, eu procurei a pior casa para morar. Eu procurei você quando você estava no melhor momento da sua vida. Claro que não. Eu procurei você quando você estava no pior momento da sua vida. Quando a mentira já fazia a verdade na sua vida, já fazia parte da sua vida como uma verdade. É nesse lugar que eu quero morar. Então Jesus, ele vem no momento certo, num coração enganoso, para fazer morada. Jesus procura o nosso coração para fazer a morada. A cidade então conhecia Zaqueu. Jesus entra num lugar horrível, ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu ali com Jesus, ouvindo Jesus. Jesus não estava falando... Irmãos, vamos pensar uma coisa, a Bíblia não registra isso. Mas Zaqueu, será que todo momento Jesus falava, você sabia que eu curo mortos, que eu levanto mortos? Você sabia que eu curo paralíticos? Você sabia que eu faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo? Jesus realmente era essa conversa que ele tinha com Zaqueu? Será que era essa conversa? Jesus, ele quer mostrar quem ele era, fazer uma vanglória, falar assim... A Bíblia fala que ele não usurpou o lugar de Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus não foi falar das vantagens. Jesus simplesmente, eu vou hospedar na sua casa. Então Zaqueu foi passando aqueles momentos com Jesus, talvez dias com Jesus, e ele ouvindo Jesus, ele entendendo algumas coisas sobre Jesus. Zaqueu passou a enxergar Jesus como Jesus? Sim ou não? Naqueles momentos ele estava ainda totalmente cego, ele estava totalmente fechado, ele não sabia quem era Jesus. Porque a Bíblia fala muito clara, ele não sabia quem era Jesus, ele simplesmente colocou Jesus dentro da casa dele. Eu não sei se era um marketing de Zaqueu, mas ele deve ter mostrado para todo mundo assim, nossa, eu coloquei Jesus dentro da minha casa. Ninguém colocou Jesus dentro da sua casa. Ninguém, multidões atrás de Jesus, e Jesus escolhe justamente a minha casa.
Talvez esse era o processo do coração de Zaqueu. Vocês lembram da história do centurião romano? Quando o centurião, vou fazer um paralelo aqui, tá? O centurião romano, ele fala o que em Mateus? Não precisa abrir não. Mateus 8:8, ele fala assim: e o centurião respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, que esteja debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ou seja, aquele centurião romano conhecia o trabalho de Jesus, reconhecia o senhorio de Jesus, só que Zaqueu não reconhecia nada disso. Tudo bem? Eu estou fazendo um paralelo para a gente entender. Jesus, ele estava dentro de uma casa que, por enquanto, não o reconhecia como Jesus. Tudo bem até aqui? Amém? E a pergunta que o Senhor fala ao meu coração: quantos anos da sua vida, Júnior, eu entrei na sua casa, no seu coração, vivi com você, e você não reconheceu o meu senhorio na sua vida? Quantos anos na sua vida de crente, quantos anos na sua vida de cristão, eu estou na sua vida, e você ainda não me reconhece como sendo o único Senhor do seu coração? A pergunta que o Senhor faz para as nossas vidas é que ele ficou dias na casa de Mateus, ficou 2 dias, um dia, a Bíblia não registra isso, mas diz que ele pousou, então sinal que ele ia passar de um dia para o outro. Se ele ficou 2, 3, a gente não sabe. Mas de qualquer forma, Zaqueu ainda não tinha o conhecimento de Jesus na sua vida. Mas irmãos, eu gosto do de repente de Deus. Olha o versículo, ele fala o seguinte: Zaqueu não conhecia, ficou ali, ouvindo, mas de repente, fala comigo, de repente, o vento, pode falar, o vento do Espírito, o ruach de Deus, vem sobre a vida de Zaqueu, vem sobre o coração de Zaqueu, vem sobre a casa de Zaqueu, e desperta o coração de Zaqueu, e ele olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, o seu olhar volta-se para ele. Amém? Olha que interessante, os olhos de Zaqueu se abrem. O Senhor quer fazer o que? Morada em casas humanas, mas chegar num ponto aonde o relacionamento, aonde eu vou buscando, o Senhor vai trazendo sobre mim a palavra avivada, a palavra relacional, a palavra de revelação, a palavra de intimidade. De repente, o zoe de Deus, a vida de Deus, começa a fazer parte da minha vida, e eu não quero mais largar isso, porque eu me apaixono por Jesus. Amém? Nós podemos ser apaixonados por Jesus. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele é despertado, Jesus estava na casa dele, não enganou o coração dele, ele ainda não tinha percebido. Quantas vezes nós vivemos assim, fechados, sem conhecer o coração de Deus? Olha o versículo 8. Levantando-se Zaqueu. Estava um momento ali. De repente Zaqueu se levanta. Ai, que momento. Ele se levanta e disse ao Senhor. Ele olha para Jesus. Ele não tem vergonha de Jesus. Ele não tem medo de Jesus mais. Ele não tem mais aquela curiosidade que ficava, meu Deus, quem que é esse? Ele olha para Jesus. Ele olha para o coração de Jesus. Ele olha para os olhos de Jesus e fala: Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém,
eu vou restituir 4 vezes mais. Quem que revelou isso ao coração de Zaqueu? Foi a mulher dele? Foi o cachorro? Foi os filhos? Foi a família? Não, o Espírito Santo fez essa revelação, trouxe essa revelação ao coração de Zaqueu. Ele enxerga que ele tinha uma vida de engano, ele enxerga que ele era ladrão, ele enxerga o seu próprio pecado, ele enxerga o seu próprio processo destrutivo da sua vida, e ele passa a ver quem é Jesus. E quando ele passa a ver quem é Jesus, as manchas do coração de Zaqueu começam a aparecer. É como se Jesus traz um espelho diante de nós. Eu acho que está em Coríntios. Até que a imagem de glória seja refletida como espelho, é isso? Eu acho que está também em Malaquias, antes, que fala sobre o sabão do lavandeiro e sobre o ourives. Eu lembro uma história curiosa, que umas mulheres estavam estudando esse capítulo, quando fala da prata, do ourives, e que a Bíblia fala disso daí, que ele vai mexendo naquela prata, e aquilo reflete, aquilo traz uma coisa, até descobrir o ponto da prata, e aquelas mulheres ficaram curiosas naquele estudo, e perguntaram para aquele homem: como é que você sabe que a prata está no ponto? E eles disseram: quando eu vou mexendo, diluindo a prata, e ela vai saindo todas aquelas bolhas, ela vai saindo toda aquela parte, e a minha imagem é refletida nela. É o ponto que a prata está. Quando a imagem do Senhor é refletida em nós, quando a imagem de Jesus é refletida em nós, é o ponto do grande avivamento de Deus em cada ser humano. Amém? Irmãos, Jesus, ele fala para Jesus sobre os pobres. Ele mergulha na palavra de Deus, porque o Senhor veio apregoar o quê? Ele veio trazer o quê? Ele veio trazer o evangelho para quem? Aos pobres. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Zaqueu não sabia de nada disso. Zaqueu não era linhagem nenhuma dos judeus. Zaqueu não era doutor da lei. Zaqueu não era um fariseu. Zaqueu não era um estudante da Bíblia. Mas Zaqueu recebe a presença de Deus, e a palavra de Deus é refletida no coração de Zaqueu. A palavra de Deus, que é viva e eficaz como uma espada de 2 gumes. Ela separa o quê? Alma do espírito. Ela separa os pensamentos do nosso, o propósito do nosso coração. Ela é viva e eficaz. Ela vai fazer o que ela precisa fazer em nossas vidas, até o ponto de sermos refletidos a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ser despertados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esta igreja vai se levantar, esta igreja a noiva de Cristo, porque Deus não quer buscar uma noiva infantil. Deus quer buscar uma noiva que realmente vai se casar com ela. Ele está preparando esta noiva para Jesus Cristo, para consagrar e fechar aquele momento naquela cruz. Ele morreu por uma noiva sem mácula, sem mancha e sem ruga. Vai passar essa infantilidade da igreja, já está passando. Nós estamos entrando no processo do amadurecimento de uma igreja diante do Senhor. Se prepare. Se prepare, serão dias confusos, dias cheios de problemas, mas serão dias aonde os sinais seguirão aqueles que creem. Serão dias aonde o evangelho vai funcionar de uma forma que nós nunca vimos antes. Esses dias estão chegando. Zaqueu, ele é despertado em seu próprio coração. Ele vê o seu pecado, e quanto de ruínas, quantas pessoas que ele arruinou. Mas o Senhor da casa, o Espírito Santo, revela para ele a restituição de Zaqueu. Zaqueu, na hora, ele quer fazer o quê? Ele quer restituir. Ele quer restituir. Ele quer levar
levar as coisas, ele quer levar aquilo que ele roubou, ele quer fazer aquilo que ele defraudou pessoas, ele quer fazer, restituir, ele quer arrumar toda a mentira que ele fez, todo o engano que ele provocou, porque ele passa a enxergar, ele não quer mais aquela vida, ele não quer mais aquele processo destrutivo na vida dele, porque ele encontrou o Senhor perfeito, ele encontrou o Senhor da glória, ele encontrou a perfeição, ele viu os olhos de Jesus. Versículo 9. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é o filho de Abraão. Ele não era um homem judeu, ele não era da descendência de Abraão, mas este homem foi inserido no meio desse processo, como todos nós fomos inseridos nesse processo de Deus. Este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está buscando, ele vem no meio dos doentes, ele vem no meio do meu coração doente, ele vem no meio do nosso coração doente, cheio de engano, e ele quer trazer a verdadeira salvação sobre as nossas vidas. E nós não vamos mais olhar as nossas vidas da mesma forma, nós vamos viver a vida de Deus em nossas vidas. Aleluias. Sempre eu conto uns pedaços da minha vida, mas há 20 anos, 18 anos atrás, Deus começou a falar de encarcerados ao meu coração. Eu nunca orei por isso. Eu nunca entrei num quarto de oração e falei: Deus, me envia encarcerados. Deus, me envia mendigos. Deus, me envia pessoas envolvidas com droga. Deus, me envia pessoas para pedir comida em frente da minha casa. Eu nunca fiz essa oração. Mas Deus começou a olhar meu coração. E Ele falou: eu vou colocar isso dentro dele. Eu vou fazer ele enxergar as pessoas invisíveis. Como amar aqueles que nos fazem mal. E o ápice do processo, ou seja, o momento maior do processo da nossa vida, lá em casa. A minha casa foi assaltada 5 vezes. Quando eu entrei naquele bairro, morando já há 32 anos mais ou menos, eu e a Lu, as crianças pequenas, foi assaltado de levar tudo. E eu me lembro de uma vez que eu estava dormindo, eu fiquei tão apavorado que eu fiquei dormindo de frente da porta. E eu com ódio daqueles ladrões que roubaram a minha casa, roubaram coisas que eram emprestadas para mim. Eu não tinha nem uma TV comprada por nós. Era emprestado. E naquele dia eu falei: Deus, eu tenho ódio dessas pessoas. E o Espírito Santo falou só uma coisa para mim: perdoa. Parece piada. A Bê não tinha nem nascido ainda. Perdoa. E assim foi. Eu tive que trabalhar isso em mim. E de repente o Senhor me leva para o lugar aonde isso é levantado dentro de uma prisão. Eu falei: Deus, como que eu vou amar essas pessoas? Esse amor eu não posso, Senhor. É difícil. O Senhor sabe o meu histórico. Você sabe a minha vida, Senhor, é muito difícil. Eu não tinha dinheiro para comprar as coisas. E Deus falou: você vai amar essas pessoas porque eu amo essas pessoas. E eu fiquei nesse conflito. Mas um dia Deus me pôs dentro da cadeia. E Deus começou a derramar esse amor. E Deus não nos coloca um amor de você aceitar o crime, mas coloca um amor de trabalhar o conserto do Espírito Santo. Eu acredito, irmãos, eu vejo, como eu estou pregando para vocês, aqueles homens todos vestidos com a mesma roupa, com tornozeleiras,
com números, são tratados como números. Mas eu vejo líderes ali, eu vejo empresários, eu vejo homens de negócio. Quando eu vejo a Fundação Casa, eu vejo garotos que são líderes. Eu vejo pais ali, eu vejo homens de bem. Sabe por quê, irmãos? Eu não consigo ver isso humanamente falando. E eu também não estou dizendo para vocês para me orgulhar disso, é uma luta todas as vezes que eu vou lá. Mas Deus fala, você vai ver o que eu estou vendo. Você vai ver o que eu estou vendo. Eu não vou me comparar, mas eu fico imaginando Ananias, na hora que Deus fala, vai lá pela rua direita, acho que é isso. Sobe e você vai orar com um homem chamado Saulo. E Ananias lembra Deus, hein? Porque Deus, ele é esquecido. Senhor, você tem realmente desejo que eu vou lá na boca da onça? Eu vou lá naquele homem que encarcera, mata, machuca, destrói a tua igreja? Você quer que eu vou orar com aquele homem? Eu quero, Ananias, porque você vai ver o que eu estou vendo. Este homem vai ser o precursor de entender o que é sofrer pelo meu amor. E quando Ananias ora por Paulo, eu acredito que com medo, não estou já fazendo uma criação aqui. Ele olha por Paulo, as escamas caem dos olhos de Paulo, e Paulo vê o Senhor. Paulo vê o Senhor, e o primeiro discipulador é Ananias. Ananias é responsável por trabalhar os primeiros processos de discipulado com Paulo. Nós não lembramos de Ananias quando a gente vê as cartas de Paulo. Mas olha isso, irmãos. Não importa se você leva chá com bolo para o seu vizinho. Não importa se você está lá no ponto de ônibus ou numa loja fazendo compras. Mas se Deus falou para você, fala, eu vou orar para que as escamas dos seus olhos caem. E essa pessoa que você fala e ora, essa pessoa que Deus coloca o desejo no seu coração, pode ser um Paulo, pode ser um processo evangelizador tremendo. Eu não sei, eu vou lá e faço o trabalho. Eu não sei o que está virando isso. Deus até não me mostra, por falar assim, não, se eu mostrar, vai que entra uma pontinha de orgulho no coração do Júnior. Mas eu acredito que esses homens, porque eu estou recebendo algumas informações, esses homens estão virando pastores, esses homens estão virando líderes, esses homens estão virando bons esposos, esses homens estão buscando a presença de Deus. Nunca vou me esquecer que eu parei num posto, fui pôr gasolina na moto. O rapaz que me atendeu falou, você é do CR? Eu falei, sim, eu trabalho lá. Você não lembra de mim? Não, não lembro, mas você é quem? Ele falou o nome dele, ele falou, olha, meu amado, eu estou buscando Jesus. Aquele que foi morto esses dias numa rua ali em cima, ele estava comigo no mesmo momento, ouvindo a mesma palavra. Ele não buscou, ele não quis, e ele foi morto. Mas eu estou aqui de pé, porque eu ouvi essa palavra, entrou no meu coração. Irmãos, eu não sei quem são os discípulos, eu não sei quem são as pessoas, mas Deus mostra. Sabe quando Deus mostra? Quando meu coração está começando a ficar pesado, eu não quero mais, porque a gente quer desistir. Mas o Senhor fala, insiste, porque eu estou levantando uma igreja no meio de tudo isso. Amém, irmãos? Não existe super crentes, viu? Eu vou contar uma história, já estou terminando. Essa história mexeu muito comigo esses dias. De uma repórter brasileira, eu só não lembro o nome dela. Ela estava fazendo uma reportagem no continente africano. E ela viu uma garota que
que tinha acontecido um terremoto naquele lugar. E ela viu uma menina de 13 anos. Que os irmãos foram vendidos, os irmãos foram todos tirados dela. E essa garota, ela estava sofrendo muita violência sexual. E essa menina, ela foi motivo da reportagem dessa moça. E ela pediu para essa moça, me ajuda. E nessa parte, a moça fez a reportagem e voltou para o Brasil. E todas as noites ela via o rosto daquela menina. Ela viu o rosto daquela menina. Ela via as noites, ela andava na rua, ela viu o rosto daquela menina. E um dia ela entrou num momento de oração e ela perguntou para Deus: Deus, eu tirei a foto daquele rosto. Por que eu não consigo parar de ver aquele rosto? E o Senhor falou para ela: esse é o rosto da sua tarefa. O que mais me chama a atenção nessa história, nós vamos ter várias histórias diferentes aqui. Mas vamos estar atentos ao Espírito de Deus, porque Deus, ele está entrando na casa. Ele está entrando no coração enganoso. Ele está entrando e trazendo uma visão sobre nós. E quando ele entra na casa, nada fica da mesma forma. Precisamos perceber isso. Muito tempo das nossas vidas, ele está em nosso coração e não percebemos. Mas vai chegar um dia que nós vamos perceber essa presença. Podemos nos adaptar ao cristianismo. Um cristianismo sem compaixão, sem restituição. Quando Zaqueu desperta, Zaqueu vê, ele quer restituir as pessoas. Ele quer ir atrás daquele que ele machucou. Ele quer ir atrás daquele que roubou. Zaqueu fez isso. E o mesmo está ocorrendo com a vida cristã desta igreja, desses dias. Deus vai começar a despertar os nossos corações. Não tem nenhum problema. Às vezes a gente está ouvindo e pregando o evangelho. Eu falo de mim. Um evangelho que ele está misturado com muita coisa, que ela é confortável. Deus não tem esse confortável. Ah, mas você está dizendo que Deus não tem um carro para mim, uma moto, uma coisa. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, diante da palavra de Deus, que Deus, ele cria um certo desconforto para arrancar coisas de nós. Quando Jesus fala assim: aquele que quer me seguir, vai fazer o quê? Pega um travesseiro e venha, porque eu tenho uma cama macia de pluma de ganso. Venha, porque eu tenho um jumentinho esperando você para você dar a volta no mundo. Se naquela época, né? Não, ele fala assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Zaqueu chegou num ponto que ele teve que se negar a si mesmo. Nós precisamos chegar nesse ponto de negarmos a nós mesmos naquilo que está errado dentro de nós. Precisamos dar chance a esse evangelho. Precisamos dar chance ao Espírito Santo que está habitando dentro do nosso coração. E ele pode falar: Júnior, quanto tempo eu estou dentro da sua vida e você ainda não enxergou que você precisa negar a si mesmo disso. E ele fala mais, Jesus não para aí, ele fala: cada um carrega a sua cruz. A gente pensa que aqueles amigos da lei, a gente pensa que eu vou orar para que venha uma maldição sobre aquela pessoa e se mande a cruz para ela. Não tem nada disso. A cruz sou eu, vou pregar a minha mão aqui, só que a minha outra mão está solta. Alguém vai pregar a minha outra mão. E ele vem com o terceiro ponto: segue-me. Deus são 3 partes. Pode vir o louvor aqui. Olha, 10:51. Glória a Deus. Irmãos, você pode ficar de pé, porque alguns já estão meio sonolentos, que minha voz vai um cântico de ninar. Vamos lá.
Eu sinto algo nesse momento aqui no meu coração. É uma palavra que Deus, eu sei que o Espírito Santo falou com cada um de vocês de forma diferente que está falando comigo, porque Deus, ele não se prende ao pregador. Graças a Deus por isso. Mas o Espírito Santo está nos movendo, porque está chegando o momento de termos um encontro em nossa casa. Irmãos, dói saber que eu vou ter que tirar móveis velhos. Dói saber que eu vou ter que tirar roupas velhas. Dói saber que eu vou ter que tirar dinheiro ilícito, situações ruins. Vou ter que perdoar. E o Senhor quer ministrar o nosso coração. Aleluias. O Senhor está mostrando um alinhamento entre céus e terra. Há curas e milagres vindo. O Senhor está falando enquanto você se envolve com a presença, enquanto você se envolve com a glória, enquanto você se envolve com o relacionamento com Deus, algo está rompendo dentro do seu coração. Eu vejo curas, eu vejo pessoas orando e clamando, chorando diante de Deus. Enquanto você ora, você chama o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor começa a fazer algo no seu coração. Ele começa a mexer na sua casa. Ele começa a mexer no seu enganoso coração. Ele começa a trazer vida sobre o seu coração. Paralelo isso, o Senhor está curando pessoas que estão em volta de você, que um dia você clamou, que um dia você disse, que um dia você falou: Senhor, eu preciso cura, eu quero cura, e o Senhor está curando a sua vida e curando vida de próximos. O Senhor está curando a sua vida e está curando vida de próximos. O Senhor está falando: eu estou restituindo a saúde, eu estou restituindo a vida, eu estou acrescentando dias de vida, eu estou acrescentando dias de vida, eu estou acrescentando dias de vida. Aleluia! Ele está trazendo a glória. Eu vejo colunas, eu vejo ossos, eu vejo pâncreas, eu vejo fígado, eu vejo rins, eu vejo estômago, eu vejo pessoas se levantando moribundas, dizendo: eis a glória de Deus que desceu sobre a minha vida. Oh Deus, eu vejo pessoas sendo levantadas no meio dos mortos. Aleluia, aleluia. Há um alinhamento, há um alinhamento, há um alinhamento. Enquanto você ora buscando relacionamento, há um alinhamento. Deus traz cura. Deus traz cura. Enquanto você ora buscando relacionamento, Deus está mexendo na sua conta bancária. Enquanto você ora buscando relacionamento, Deus está mexendo em volta da sua vida. Enquanto você ora por relacionamento com Jesus, relacionamento com o Cordeiro, eu vejo barcos, eu vejo aviões. O Senhor está dizendo: eu vou levantar um povo missionário, eu vou levantar pessoas que vão galgar as nações da terra, eu vou levantar pessoas que vão pisar em solo estrangeiro, eu vou levantar pessoas que vão falar as línguas desses nativos. Aleluia. O interessante é que a pessoa desce do avião e começa a falar a língua daquele país. Deus quer fazer milagres. Deus não está de brincadeira. Há pessoas que estão sendo despertadas nesta manhã. Pessoas que estão ouvindo essa palavra, pessoas que estão ouvindo pela internet, estão sendo despertadas a buscar o Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. A glória de Deus está enchendo as nossas vidas. Ao romper de Deus, eu vejo águas borbulhando, eu vejo muitas águas, uma represa de águas. O Senhor está descendo águas, e essa represa ela está arrebentando, ela está rachando, e ela vai se romper, e toda água suja, estancada, toda água parada,
vai cair por terra, vai sair, e as águas límpidas do Senhor vão encher o nosso coração. Nós vamos ter um processo de avivamento. Ninguém vai impedir o que a mão de Deus está fazendo nesse planeta. Se a Bíblia está dizendo que toda nação, todo joelho, toda língua confessará que Ele é Deus, que Ele é Senhor, vai se cumprir. Vai se cumprir. Nós vamos sair da nossa mesmice. Nós vamos sair da nossa mediocridade, Senhor. Porque vai quebrar, Senhor. Oh, Jesus. Vai se romper. E nós vamos ver, Senhor, as nossas vidas nunca mais vai ser a mesma. Ah, Jesus. Alguém está se perguntando: Deus, o que eu posso fazer? Eu não sei fazer nada. O Senhor vai fazer, vai trazer uma instrução para você essa semana. Você vai ter instruções pequenas do que você vai fazer. Eu vejo pessoas dobrando bilhetinhos. Eu vejo pessoas colocando em post-it. Eu vejo pessoas colocando palavra de Deus e distribuindo no seu serviço, na sua escola. Eu vejo pequenas coisas que são inflamadas pelo poder do Espírito Santo. O Senhor está inflamando as nossas línguas. O Senhor está inflamando as nossas mentes. O Senhor está inflamando, o Senhor está colocando a mente de Deus sobre a igreja. Nós vamos ter criação da igreja. Nós vamos ter uma criação, um poder criativo na igreja. Aleluias. Aleluias. Alguém está falando: hoje eu vou visitar uma pessoa no hospital e eu não sei o que eu falo. Você vai abrir a boca e declarar: o Espírito Santo vai encher aquele quarto. O Espírito Santo vai encher de glória aquele corredor. O Espírito Santo vai encher de glória aquele andar. O Espírito Santo vai encher de glória aquele hospital. Pela sua oração. Você não tem que fazer nada. É Jesus que faz. É Jesus que faz. Pela sua misericórdia, Senhor. O Senhor quer mostrar para nós que precisa de nós para esse processo. É muito estranho falar que o Senhor precisa de nós para esse processo, mas Ele quer compartilhar o coração dEle com a igreja. E Ele não faz nada que fica oculto sem falar para a igreja. Te agradecemos, Jesus. Como Zaqueu, nós queremos que o Senhor visite as nossas casas e sejamos despertados, ó Pai, a restituir as pessoas. Uau, Jesus, que honra, Senhor. Que honra sermos escolhidos pelo Senhor. Que honra nos tornarmos seus cooperadores. Que honra sermos chamados de teus filhos. Porque, como diz a tua palavra, Jesus veio buscar aquele que estava perdido e Ele nos encontrou. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que o Senhor possa fazer resplandecer nesta semana o teu rosto, a tua glória sobre nós. Que a tua paz, o teu amor e a comunhão com o teu Espírito seja sobre cada um. Eu apresento cada vida aqui, Senhor, cada lar aqui representado, todos os nossos familiares, e declaro sobre todos nós a tua bênção. A bênção que homem nenhum pode ministrar, tão somente o teu Espírito Santo. Alcance cada um de nós, Senhor, e despeça-nos debaixo da tua mão poderosa. Cobri-nos com o teu sangue precioso e maravilhoso. E que essa seja uma semana diferenciada, que seja um divisor de águas em nossas vidas. Abençoe, Senhor, e restaura e renova o Júnior para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abençoa a vida do teu irmão e declare sobre ele a abundância do Espírito Santo, porque ele é escolhido de Deus. Amém?